Começa agora o Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, o Voto, e comigo tenho os meus comentadores residentes. Olá, Joana Marques Braz e Gonçalo Sousa. Como estão, meus caros? Olá, Vasco. Olá, muito bem. Estás bonzinho, tudo bem? Muito bem. E hoje convidámos Manuel Paes, que é assessor de assuntos europeus e já escreveu para a coluna de opinião do O Voto. Olá, Manel, e obrigado por te juntares a nós hoje. Olá, obrigado a eu pelo convite. É um prazer. Antes de avançarmos para os vários pontos que temos na ordem do dia, e como vos contei a semana passada, o Bernardo Faro abandonou o painel fixo deste programa, mas não sem antes deixar uma mensagem que vamos agora ouvir. Olá Vasco, Joana, Gonçalo e todos os ouvintes que nos ouvem. Queria só mandar um grande abraço especial a todos. Portanto, eu agora este ano, para esta próxima temporada, muito fruto daquilo que são os meus compromissos profissionais, eu não vou mais continuar a estar presente nestes nossos encontros semanais, mas queria só mandar-vos um grande abraço especial a todos por aquilo que foi o privilégio de poder arrancar com este projeto ao vosso lado, crescer, aprender convosco e sobretudo também ter um espaço onde eu pudesse partilhar as minhas opiniões. E portanto também numa lógica só de me despedir, deixo só aqui 2 ou 3 ideias. A primeira, dizer que a este ritmo os Estados Unidos da América arriscam-se a ter problemas sérios e, portanto, se calhar uma previsão audaz será dizer que até 2050 talvez o Canadá possa ser o maior país na América do Norte. Portanto, a ver, vamos. Segundo, como eu já tenho dito muitas vezes naquela tese que eu defendo, que os PIGS, portanto, Portugal, Itália, Grécia e Espanha, os PIGS, que vão liderar a União Europeia nos próximos anos, ao contrário da França, Reino Unido e Alemanha, que foram quem lideraram nos últimos anos. Vejam agora como é que a Espanha já está a crescer, precisamente por fatores como aqueles que eu já tenho mencionado várias vezes, que é a bolha do turismo, a transição energética, entre outros. E depois também, só para concluir, deixo uma sugestão, que é quem puder que vá ao Chefs on Fire, portanto, Chefs on Fire, é um evento que vai acontecer em Cascais este fim de semana, onde eu coincidentemente vou estar, e para quem quiser mesmo, sim, lá vocês vão ter hambúrgueres, está bem? Vai ser mesmo hambúrgueres à séria, ok? Sem cidadãos, só hambúrgueres. Festa de hambúrgueres. Portanto, deixar um grande beijo e abraço a todos, à equipa toda do Observador, que ao longo do último ano sempre nos foi dando aqui a mão, e portanto, a todos vocês, boa sorte, divirtam-se imenso e sobretudo continuem a inspirar esta juventude com aquilo que são as vossas ideias e com aquilo que também é o vosso trabalho, está bem? Portanto, bom programa a todos e aproveitem. Muito bem, o Bernardo com uma despedida, um comentário e uma sugestão. Tudo junto em 2 Gostaram? 3 minutos. Sim, senhor. Ganda Bernardo. Capacidade de Já síntese viste, brutal. ainda Ganda mais. Bernardo. Isto Ainda mandou é a uma piadinha experiência ao deste Chega. programa. Vamos embora. Vamos lá, Bernardo. Exatamente. Pois bem, vamos avançar porque esta semana tivemos novidades na corrida às presidenciais de 18 de janeiro, entrevistas e debates para todos os gostos, uma manifestação à porta da Assembleia da República, o programa de Jimmy Kimmel suspenso e a ONU a reconhecer o genocídio que está a acontecer em Gaza. Gonçalo, para onde é que queres começar? Começamos pela manifestação à frente da Assembleia e conecto depois isso para as questões das presidenciais, até porque Muito tensa, não é? sim, bastante tensa, mas eu sempre fui apologista em outras manifestações que já houve anteriormente, quer por parte da esquerda, quer por parte da direita, em não proibir absolutamente nada, porque eu acho que isso é o pior. E aquela interação, as pessoas poderão dizer, é provocatória, etc, etc. A interação de quem? André Ventura? Sim, quando o Ventura lá Exato. aparece, porque obviamente é para fazer headlines, telejornais, Claro. que as pessoas queriam ver, não é? Isso faz todo o sentido do ponto de vista daquilo que ele procurava. Aqui a questão é que toda a gente é um monstro até nós falarmos com elas. E eu acho que nós temos que parar com aquela ideia de que não podemos falar ou não podemos coexistir no mesmo sítio quando ideias opostas estão ali em cima da mesa. Agora, os imigrantes que ali estavam, eu não sei a situação de todos eles, enfim, claramente parece-me que há ali pessoas que têm a situação mal regularizada ou que há atrasos da AIMA, porque há, não é? Portanto, não sei aprovar se são com aquelas pessoas ou com outras, mas de certeza que há ali problemas com isso. Aqui a questão parece-me outra, é que há instrumentalização política dos dois lados, com um grave problema que está a acontecer na questão da imigração em Portugal, e é pena que não tenham deixado o Ventura falar com eles. Genuinamente, tenho pena. Porque havia ali pessoas que queriam falar com ele. A determinada altura há um senhor brasileiro, não sei se vocês viram, começa a falar com o Ventura. Depois não se percebe muito bem, está muito barulho. Eu pelo menos não consegui perceber. Tu não tinhas medo que ele escalasse?
tinha um bocado de receio, estava a ver aquilo quase em filme, e o próprio Ventura notava-se que estava assustado e as pessoas ali à volta que estavam um bocado assustadas. Mas tenho genuinamente pena que não se tenha falado. Tenho, porque eu não sou apologista nem de se proibir as manifestações, porque não sei o que, não sei o que mais, não. Eu acho que tem que haver medidas de segurança, claro, básicas, mas tenho genuinamente pena que não se tenha falado. Primeiro porque o André Ventura é líder da oposição e representa muita gente em Portugal. E eu acho que as pessoas quererem que o Ventura não esteja ali, ou que não devia ter ido e não sei o quê, acabam por potencializar ainda mais votos ao Ventura. Porque as pessoas vão pensar, bom, corajoso, ao menos representa-me e não sei o que, não sei o que mais. Ele não pode estar ali, não sei o que, não sei o que mais. Mas quer dizer, é o líder da oposição, não pode falar com pessoas que se estão a manifestar. Depois há ali outras coisas que, da parte dos imigrantes, que há ali reivindicações que fazem sentido, mas depois não podem aparecer com cartazes que eu acho que não fazem. Havia ali pessoas de cara tapada, pá. Que eu acho que isso é preocupante. A nível de segurança, etc. E viu-se, enfim. Depois há outros pormenores que eu acho que deveriam ser mais bem explicados. Aparecerem pessoas a dizer documentos para todos. Não é assim, não é documentos para todos. Documentos para quem entra legalmente, para quem faz uma assimilação cultural, respeito ao país e as normas para se cá viver, trabalho e desconta. Mas isso não é documentos para todos. É documentos mediante determinado tipo de regras. E aparecer com esse cartaz não me parece a melhor estratégia. Também não vou dizer que é uma provocação, nem de um lado e do outro, porque eu volto a frisar, toda a gente é um monstro até nós falarmos com elas. E eu acho que isso advém um pouco, estou a hiperbolizar, não estou a dizer literalmente, acho que se percebe a ideia. E eu acho que isso advém um pouco da questão das redes sociais. Como não há conexão a nível não verbal e na linguagem, nós achamos que quando essa conexão a nível de contacto existe, é automaticamente uma provocação, porque nas redes sociais isso é visto como facilmente uma provocação. Portanto, se queres que eu te diga, por um lado, aquilo podia ter escalado e era um perigo, certo, obviamente, mas por outro, fiquei contente que haja uma espécie de diálogo ou tentativa entre um lado e o outro. Porque a situação não se vai resolver em termos das disparidades de opinião em Portugal se não houver diálogo. Pode ser mais tenso, pode ser menos tenso, pode ser o que vocês quiserem. Mas se não houver diálogo... falar que as pessoas se entendem, não é? Exatamente. Pode ser... É que só mesmo assim. Só mesmo assim. As pessoas poderão dizer, os imigrantes não tiveram a melhor abordagem porque tinham os cartazes X ou Y, ou estava lá um que cara tapada. As pessoas podem dizer também, o Ventura não teve a melhor abordagem porque estava a haver debates no Parlamento sobre incêndios, não é? Corrijo-me se estiver enganado. Sim. Pronto, estava a ver e ele foi lá só para aparecer não sei o quê. Tudo certo. Agora, é um problema grave e se não houver diálogo relativamente a isso, a situação não se resolve. Portanto, acho muito bem que os imigrantes se manifestem, o país é livre, estão à vontade para o fazer, e acho também muito bem que o André Ventura tenha lá ido para conversar relativamente a esse tipo de circunstância, que é algo que o país, muito honestamente, precisa. Mais do que até o tópico em si, o país precisa de conversar. As pessoas, geralmente os grupos em si, era fazer um focus group, só para concluir. Um focus group, com malta que discorda da direita, com malta que discorda da esquerda. Porque se não houver comunicação, aí garantidamente é que o país não se resolve. Independentemente da qualidade do método. Joana? Por acaso eu concordo contigo no que diz respeito à conversa. Eu acho que ficaste contente com a aparecimento de André Ventura também? André Ventura devia ter convocado essa conversa há 2 anos. Ou seja, eu acho que André Ventura deveria convocar essa conversa antes de todos os ataques que faz aos imigrantes e das leis que tenta fazer para regular a condição dos imigrantes, de imigração em Portugal. Antes de fazer essa lei, devia ouvir as pessoas. Portanto, não há a conversa não se faz quando há uma associação, que é a Associação pela Solidariedade Imigrante, que convoca uma manifestação pacífica, que tem um objetivo muito concreto, que é o protesto contra a intimidação e mudança nas leis de imigração. Portanto, esta manifestação já é contra uma ação que André Ventura fez. Estás a perceber? Mas repara, ou seja, este diálogo devia acontecer antes. Ou seja, estas pessoas estão-se a manifestar de forma pacífica em frente à Assembleia da República por uma alteração legislativa que foi proposta, que é intimidatória. Portanto, ou seja, esse diálogo que estás a falar, sim, mas porquê é que André Ventura não chama estas pessoas para conversar? Aliás, porque quando nós temos uma manifestação de outra coisa qualquer, seja dos professores, seja dos bombeiros, seja da polícia, o diálogo não acontece. O Primeiro-Ministro não sai da sua secretária e vai para o meio da rua falar com as pessoas, porque a probabilidade de, naquela manifestação, que as pessoas estão exaltadas e o Ministro ou quem seja vai falar com as pessoas no meio da manifestação, a probabilidade de acontecer alguma coisa é grande. E não é por serem imigrantes, não é por serem professores, não é por serem polícias, é porque as pessoas se estão a manifestar, é porque estão revoltadas com alguma coisa. Portanto, a conversa não acontece ali, a conversa acontece no espaço próprio, em sede própria, como a democracia assim o regulou. André Ventura não o fez. Mas, quando tu falas de caras tapadas, é interessante, porque houve uma manifestação dos bombeiros, não sei se recordam,
que, alegadamente instigada por membros do Chega nas redes sociais, onde os bombeiros estavam precisamente de cara tapada e onde nessas investigações nas redes sociais havia essa nota para as fazerem de cara tapada. Portanto, eu percebo, é sempre mau estar de cara tapada numa investigação, acho que as pessoas devem estar na sua plenitude de direitos e, portanto, também com a sua personalidade à mostra, no sentido em que é a sua cara e a sua identificação. Acho que sim, para a segurança de todos. Agora, o Ventura tem muito esta ideia, não é? Tem muito esta forma de estar, que é, ele faz uma coisa, mas depois quando alguma coisa lhe acontece a ele já é a vítima. E queria dizer uma nota que é, o conversa que estava a ter na Assembleia não é qualquer coisa como incêndios, é a conversa sobre incêndios. Quer dizer, nós acabámos a época dos incêndios, nós tanto criticámos Luís Montenegro, e eu aqui tenho que dizer isto, apesar de não ser propriamente fã de Luís Montenegro, tanto criticámos Luís Montenegro por não ter falado sobre os incêndios. Realmente o nosso Primeiro-Ministro disse que a seguir aos incêndios passados ia falar sobre este assunto. E era o que estavam a fazer, efetivamente, a bancada parlamentar da PS estava a falar, e todos os outros bancadas estavam a falar sobre incêndios, e André Ventura sai dali daquele momento para ir para o meio da manifestação. Para o meio da manifestação essa que ele alega que foi agredido ou que houve uma tentativa de agressão, que ele ontem teve uma entrevista na NAU em que dizia para o jornalista que a NAU e a CM foram os únicos canais que deram as notícias realmente verdadeiras e que, portanto, que ele foi agredido e que mais ninguém quis dar, ou que tentaram agredi-lo, e que ele, não sei se ele estava a falar verbalmente ou se estava a falar fisicamente, mas ele disse agredido e ficou por ali, e que ninguém deu essa notícia verdadeira. Pronto, eu acho que eu queria terminar com a nota de que nessa entrevista ele dedicou-se muito tempo a falar da manifestação, por isso eu acho que ele não queria falar com as pessoas. É uma boa narrativa, eu gostava de acreditar, eu não acredito. Portanto, eu não acredito porquê? Por causa das ações que ele faz a seguir. Portanto, ele vai para a manifestação e a seguir vai ter uma reportagem, uma entrevista para falar da sua candidatura à presidencial, às presidenciais, e nessa entrevista tanto fala da manifestação que o jornalista foi obrigado a dizer a seguinte frase: André Ventura, mas aquela manifestação não era sobre si. Portanto, ele tanto focou o tema nele, ele tanto teve aqui uma utilização política, isso sim, e nota só uma coisa para terminar, para isto não ficar perdido. A manifestação era uma coisa muito concreta, era contra a intimidação e as mudanças nas leis da imigração. Era uma resposta a uma intimidação que tem sido feita por um partido em Portugal. Ou dois, porque o PS tem sido... Muito rápido, passamos a Manel. Também. Eu reparo, eu não posso considerar sequer que a mudança à lei de estrangeiros seja uma intimidação. Isso não é uma alteração legislativa, até porque Portugal, há 20 anos atrás, não foi há tanto tempo, tinha uma lei de estrangeiros muito mais rígida do que aquela que está a ser proposta neste momento. Portanto, nós não podemos dizer que uma alteração... Nós nunca podemos dizer que uma alteração a nível da lei de estrangeiros neste momento é uma intimidação, porque senão estamos a limitar aquilo que é o normal funcionamento da própria democracia. Isso não é uma intimidação. Era o que eles sentiam. Mas uma coisa é o que tu sentes, outra coisa é o que são os factos. Mas eles estavam-se a manifestar com as suas reações e a democracia permite isto. Legítimo. Agora, não podes dizer factualmente que aquilo é uma intimidação quando é uma alteração legislativa. É uma coisa completamente diferente. Isto é uma reação ao que o Ventura fez sem conversar com eles. Certíssimo, está certo. Se o Ventura conversasse com eles, eles não se sentem não há problema nenhum com isso, tudo certo. Aqui a questão é que nós não podemos andar a dizer que uma alteração legislativa é uma intimidação quando há legitimidade, claramente, do ponto de vista legal e prático, para se fazer essa alteração. O Tribunal Constitucional está a averiguar se há legitimidade ou não. Mas repara, isso é outra questão. A questão é que depois ela vai ser alterada, a própria lei de estrangeiros, para uma matriz que até é mais moderada do que aquilo que era há 15 ou 20 anos atrás, e mesmo assim ninguém dizia que há 20 anos o país intimidava quem quer que fosse. Ninguém perdia a nacionalidade quando cometia um crime. Essa é a proposta que está. O Chega neste momento em matéria de imigração é mais moderado do que o PS do António Guterres. Deixa-me perguntar agora ao Manel, foi uma atitude de provocação este aparecimento de André Ventura na manifestação? Claro que sim. Aliás, aquilo que o Gonçalo estava a dizer, que ele queria, eu não acho que ele não queria falar com ninguém, tanto que ele foi para a manifestação, não só via absolutamente nada, não se via absolutamente nada, e é assim, ele se quer efetivamente no espaço público ter essa conversa, ter esse diálogo, não é ali, não vai ser ali. Por que não? Aquilo que no meio de uma manifestação, com todo aquele alvoroço normal, que é democrático, que acontece no espaço democrático, faz sentido que aconteça, como aquilo que aconteceu, não sei se vocês viram o vídeo, o Ventura parecia o Power Ranger vermelho, os deputados todos atrás, que eram os outros Power Rangers, a entrarem por ali adentro com os assessores e com o resto da equipa mediática também. E fizeram ali um circo mediático, que foi aquilo que aconteceu, foi um circo e uma utilização daquela manifestação. Certíssimo. Para isso, eu acho que se ele quer falar efetivamente com as pessoas, ele sabe como fazer. Eu concordo contigo, mas eu acho que nós não podemos retirar a possibilidade de se falar ali. Eu acho que era um exercício fantástico de democracia se tivessem conversado. E era a melhor resposta que se podia ter dado até ao próprio Ventura. Será que André Ventura foi à procura? Deixa-me só concluir. Porque o Ventura, a partir do momento em que entra ali, se as pessoas lhe dessem a resposta de conversar,
o argumento dele estava completamente deitado por água abaixo. A realidade é essa. Mas estamos a exigir. E é isso que ninguém está a perceber. O Ventura entra ali no sentido da provocação mediática, etc, etc. Mas se a resposta fosse ok, então vamos falar, ficavam a falar, então, e o alarido mediático o alarido mediático era muito menor. Que ato de condescendência que temos a ter com o André Ventura? Então o André Ventura pode ir fazer um disparate, mas as pessoas que lá estão, mas desculpa lá, não é um disparate ires querer falar com pessoas. As pessoas podem dizer, para mim é um disparate, se quiseres, disseste isso mesmo. Repara, ou seja, foi num tom provocatório, foi fazer um disparate porque foi num tom provocatório. O disparate para mim é abandonar o debate dos incêndios. Aí parece-me. E as pessoas têm que voltar a ter mais paciência ainda. Mas isolando o caso da questão de falar com as pessoas, eu, se querem que vos diga, muito honestamente, a melhor resposta que se poderia dar ao Ventura era ok, vamos falar. Repara, eu concordo. O que eu quero dizer? Eu concordo contigo. Olha, Gonçalo, eu concordo contigo com. Acho que o diálogo é, sem dúvida, a resposta para sair deste conflito que estamos neste momento a ter em relação à migração. Das duas partes, acho que é a resposta. Achas que isto deu ou tirou votos ao Ventura? Eu acho que é assim, quem dá votos ao Ventura são as pessoas que votam nele. Pois, ponto final. Não, mas é isso mesmo, não é mesmo isso que eu quero dizer, porque neste momento está-se a criar uma narrativa de que quando alguém fala do Ventura, por exemplo, eu muitas vezes sou que disso, fala gente do Ventura, ou porque gozam com o Ventura, ou dão mais nitismo ao Ventura, o mediatismo vai aumentar os votos. Não, quer dizer, então nós não vamos falar da pessoa que tem do segundo partido com mais votado? Não pode ser. Mais votado não, com mais deputados. Portanto, não sim, pode não ser. É ignorar, ou seja, ele está a fazer isto, qual é a resposta? É ignorar o que ele está a dizer? Não. Nós ignorámos durante tantos anos, ele está aqui. E olha onde o que é que dá mais votos ao Ventura. Ele é que é exatamente o oposto do que eu estou a dizer. Se tu falares com ele, porque o que aconteceu foi o ignorar de um lado. Exatamente, por isso mesmo. Mas ele não quer falar com as pessoas. Exatamente. Ele não foi à procura de falar com as pessoas. Joana, estás a chegar lá. Não, repara. Porque se ele falar, não é o que ele quer. Não, Gonçalo. É comunicação política. Então estás a concordar comigo desde o início. Sim, ele foi lá. Ele nunca foi para conversar, que foi aquilo que disseste no início. Não é verdade. Ele não foi lá para conversar. Ele foi lá para provocar as pessoas, porque, tal como tu acabaste de dizer, ele não quer conversar. E ele conseguiu fazer. Foi o que acabaste de dizer. Certo. Ele não quer conversar. Repara. Para que ele foi para uma manifestação se não quer conversar? Eu não sei se ele não quer conversar, porque ele conversou com algumas pessoas. Que não queria conversar. Em determinado aspecto, essa não era a primeira prioridade dele. A primeira prioridade era aparecer mediaticamente e eu referenciei isso. Agora, se efetivamente aparecessem ali pessoas tranquilamente a dizer-lhe: olha, vamos conversar então. Achas que ele teria sequer a hipótese, ele teria sequer a hipótese de dizer não me deixam falar e não sei o que, ia estar a gritar sozinho, ia fazer uma figura ridícula. Gonçalo, então espera, os imigrantes são os culpados porque vêm para Portugal, os imigrantes são os culpados porque trabalham, mas dizem-se não trabalham, os imigrantes são os culpados de tudo. E os imigrantes agora são culpados. Porque é a narrativa do Chega, porque é a narrativa do Chega. Dos imigrantes. Porque é a narrativa do Chega. E às tantas também são culpados porque não tiveram paciência com o André Ventura. É muito difícil, pessoas que estão cá numa situação desprotegida. Eu percebo o que estás a dizer. Claro. Eu concordo que o diálogo devia ser a solução. Também há imigrantes que votam no Chega, percebes? Eu percebo isso. E muitos imigrantes. Eu arriscar-me a dizer que é o não sei se são muitos, mas há. Não, são muitos imigrantes. Mas há imigrantes de nacionalidade brasileira. Já há imigrantes bons e há imigrantes maus. Não, eu sei que há imigrantes. Há imigrantes das nacionalidades que estavam ali a manifestar. Há imigrantes das nacionalidades que estavam ali a manifestar. E que também votam no Chega e nós vemos isso. Agora, não sei se são muitos, nem sei qual é o background daquelas pessoas. No entanto, o que eu estou a dizer é, eu concordo com o que tu, quando tu dizes que o diálogo devia ser a via de conversa, devia ser a via de solução para isto. Sim. Agora, eu acho que André Ventura é o primeiro a cortar essa via. E o que tu estás a dizer é, se ele é o primeiro a cortar esta via, se ele vai lá para provocar aquelas pessoas, elas iam conversar com ele. Acho eu não que vejo aquilo como uma provocação. Eu vi aquilo como uma aparição aparição mediática que é diferente do que uma provocação. E ele conseguiu aquilo que queria. Muito bem, meninos. E como sempre, vou querer ouvir as sugestões da semana dos meus comentadores. Joana, começo por ti. O que é que vais recomendar aos nossos ouvintes e espectadores? Vou recomendar um filme que se chama A Incrível História da Ilha das Rosas. Tem um nome italiano que eu não sei pronunciar. É de 2020 e conta a história do Giorgio Rosa. Tentei, acho que não foi ótimo, está ótimo. Giorgio Rosa. É uma história real de um senhor que decidiu fazer uma ilha suficientemente longe da costa italiana para ser águas independentes. Fez lá uma ilha, mas com os bidões, portanto, uma ilha artificial, e declarou aquilo uma nação. E é o processo dele legal para declarar. É uma história verídica, desculpa, não percebi. É uma história verídica. Depois a Itália conseguiu interromper esta criação desta nação. Claro. Já estou a spoiler o filme, meu Deus. Mas isso é a China. Eu acho que é muito interessante. No Mar do Sul da China. Eu pelo menos vi este filme quando estava a estudar Direito em Relações Internacionais, e é muito interessante ver este filme e perceber a importância que é reconhecer um Estado como um Estado. Muito bem. Obrigado, Joana. Manel? Olhem, eu vou recomendar um livro
que é a Tirania do Mérito, o que aconteceu ao bem comum. Não sei se algum de vocês já leu. Não. Acho que já foi aqui recomendado. Já? Acho que foi pela Catarina. Foi pela Catarina ou pelo aquele amigo da Catarina? Sim, exatamente. Pá, eu comecei a ler, estou a adorar, e acho que é um muito bom livro sobre o que aconteceu ao bem comum. Muito bem. Obrigado, Manel. Gonçalo? É um bocado off-topic. Normalmente eu não faço este tipo de recomendações, mas I'm sorry if I'm a bit arrogant, but I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. José Mourinho volta ao Benfica e, portanto, tenho que fazer essa recomendação porque acho que é um símbolo português, não só a nível nacional e a nível internacional também. Clubismos à parte, acho que é bom para o futebol português, é bom para a economia portuguesa, é bom para a reputação de Portugal no estrangeiro. Eu prefiro na seleção, porque não na seleção? Eu também prefiro na seleção, mas no Benfica já não é mau. Então o senhor foi escolhido porque perdeu contra o Benfica, agora vai para o Benfica. Acho perfeitamente razoável. É uma das minhas referências pessoais. Estás feliz? Bastante, não tanto por questão clubística, apesar de ser benfiquista, mas não sou ferrenho, mas mais por uma questão de sempre ter muita apreciação pelo José Mourinho. Portanto, a minha recomendação vai para isto, que eu gosto sempre de deixar estas Tenho uma pergunta para o Gonçalo, que é: como é que tu consegues mediar com as pessoas que te seguem e gostam muito de ti? Como é que tu consegues mediar o facto de seres benfiquista? Porque há tanta gente portista, ferrenhos, não é? Isso é um problema. O Gonçalo não diz. Aliás, não o Montenegro teve esse problema, mas assumiu. Sou do Porto, não quer saber. Não, eu tenho um problema que é evito falar de futebol o máximo possível. Ele é ferrenho do Benfica. Ele está a dizer... Não sou. Sou ferrenho da seleção, pá. Isso é um grande asiado que eu tenho mal a perder. Sou um asiado. Mas não. Consegues gerir bem? Sim. Não falas disso, não é? Não falo de futebol muito. Pronto. Não falo muito. Falei só uma dos vez. Casos do Luís Filipe falei do Luís Filipe Vieira, na altura. Bem, não estás bem a ver. Olhem, e eu esta semana tenho uma nota mais pessoal. Quero contar-vos que no espaço de 4 dias ganhei 4 novos sobrinhos. Um filho de um primo meu. Isto é obrigado. É combater a falta de natalidade. Fantástico. O Vasco, por um ministério qualquer, para a natalidade. Desculpem lá. Mas deixem-me contar, isto eu vou perceber porque. Um, que é filho de um primo meu, que tive a honra de ser escolhido para ser seu padrinho. Parabéns. A filha de uma grande amiga minha, muito antiga, que nasceu hoje de manhã, mas quero falar de uma das minhas melhores amigas, que teve ontem 2 gêmeas verdadeiras e que, por causa do risco da sua gravidez, teve que ser acompanhada na maternidade Alfredo da Costa, e o feedback foi muito positivo. Correu tudo bem, elas foram muito bem tratadas, por isso, como só ouvimos coisas negativas ligadas às grávidas, também é bom sabermos de casos de sucesso como este. Por isso fica este agradecimento à MAC e ao SNS por terem trazido a Isabel e a Carmen em segurança. O pior mesmo é o horário das visitas, mas felizmente vou conseguir sair daqui a correr para ir conhecê-las. Por isso fica aqui o agradecimento. Palmas. SNS! Obrigado. Viva o SNS! Muito bem. Avançando, Joana, que tema é que nos traz agora para a segunda parte? O tema que eu trago para a segunda parte é... Eu queria dar assim só uma nota para depois acabar de falar do Chega e acabou a conversa. Tu adoras o Chegas. Não, eu adoro o que eu vou dizer agora a seguir. Eu adoro o que eu vou explicar. Eu há uma coisa que me está a dar alento. Negativamente, mas que é... E mais vale uma pessoa rir-se disto, senão chora e imigra. Que é... a incoerência do Chega. Eu tenho que dizer aqui 2 casos que não podem passar. Que é nas autárquicas. Portanto... Na chamusca, temos uma candidata à Presidente da Câmara, que é a Iris Ascensão, de 28 anos, que tem uma página de OnlyFans. Para quem não sabe o que é uma página de OnlyFans, é uma página com conteúdo para adultos. Depois, na Junta de Freguesia de Sáfara, desculpem que eu não sei, porque eu nem nunca fui a esta Junta de Freguesia, mas é em Moura. A Sara Godinho, que tem 35 anos, tem umas imagens ousadas numa revista. E deixem-me dizer-vos... Parabéns, meninas, porque eu não vou fazer aqui body shaming nenhum. Muito bem. Para mim, a Érica Fontes podia fazer o que ela quisesse. Acho que uma mulher pode fazer o que ela quiser. Eu posso hoje estar a revelar o que eu quiser e fazer o que eu quiser com o meu corpo e amanhã estar a ir para a política e tenho a mesma legitimidade. Agora, pelo um partido, como o Partido Chega, que tantas vezes propaga mensagens conservadoras sobre as mulheres, não é? Eu não quero imaginar os senhores que tanto ódio destilam na internet, a chamar rameira, a dizer que eu preciso de cama, a dizer que eu tenho cara de lésbica. Portanto, todos estes homens que tanta coisa dizem e tanto comentário tecem sobre as mulheres, não é? Como é que eles vão votar? Eles vão pôr a cruzinha na Sara Godinho e na Iris Ascensão? Acho que deviam, porque acho que são mulheres desconstruídas, pelo menos parece-me. Olha a Joana a apelar ao voto no Chega. Não, imagina, eu acho que estas mulheres são sobretudo, eu não sei se elas estão lá porque gostam muito de política ou porque lá está o Chega abre e agora não tão sério, ou porque o Chega abre as candidaturas a qualquer pessoa. E queria dar só aqui uma nota, Gonçalo, sobre a semana passada, quando eu dizia que o Chega é incoerente porque ele promove tanto que não devia haver corrupção nos cargos políticos, mas depois coloca pessoas nas listas para os cargos políticos que têm crimes.
E tu disseste, mas isso é depois. E toda a gente diz isso, esse argumento. Depois é que ele sabe que as pessoas fazem crimes. Repara, eu não disse nos cargos autárquicos, não sei. Pronto. Disse nos outros casos. Há o caso do senhor das gasolinas. Não faças de mim Não, desculpa. És o veículo, mensageiro. Eu percebo que esteja próximo ideológico, mas não me faças... Pronto, és o veículo. Então, para as pessoas que são do Partido Chega e que dizem tanto, o Ventura não sabia, não tinha como saber. Não, o Ventura devia aplicar no seu partido os mesmos mecanismos que pede para o Governo e para o Parlamento. E portanto, devia conseguir antecipar que as pessoas, quando chegam para a candidatura aos cargos de poder, possam ter algum tipo de questão prévia no seu passado. Porque alguns têm, nomeadamente o senhor da gasolina. Aquele senhor que roubava gasolina. Esse senhor foi despedido com justa causa em 2019 porque roubava gasolina com os cartões de frota. Não sabia disso. Em Aveiro. Olha, em Aveiro, conheces, Manel? 2019. Portanto, ou seja, é uma simples chamada. Reincidente, ainda por cima. É uma simples chamada para a entidade empregadora e dizer assim, olha, este senhor trabalhou aí. Qual é a referência que tem dele? Joana, não vou estar a fazer isso para 308. Então não abram 308. Pois, não é? Eu percebo o que estás a dizer, isso era o ideal, mas hoje as pessoas já estão no partido, como acontece com o PS, com o PSD, até com o Bloco de Esquerda, com o PCP, com o CDS, a IEL, por isso é que a IEL não vai às 308, não é? Portanto, ou as pessoas andam devagarinho. Nem o Bloco, acho que não. Nem o PCP acho que vai. O PCP acho que é capaz de ir quase a todos, sim. É? Ou as pessoas vão devagarinho e começam a crescer enquanto partido com pessoas de confiança, ou então estão-se a pôr a jeito. Olha, está-se a pôr a jeito. Manel, tens alguma coisa a comentar sobre isto ou queres falar de presidenciais? Queres-nos dizer em quem é que vais votar em janeiro? Eu voto sempre no sítio certo. Isso depende. Relativamente aos autárquicos, achei engraçadíssimo que eu semana passada fui ao Algarve, passar o fim de semana, e passei por várias freguesias, aldeias, e vi imensos outdoors do Chega. Só que em todos eles, mesmo em freguesias diferentes, o André Ventura aparece. Mas isso é no país todo, sim. Todas. E eu acho isso hilariante. Quer dizer, é efetivamente um partido de um homem só que está ali única e exclusivamente para dar a sua cara ao partido e ninguém faz a mínima ideia que são o resto dos candidatos. É absurdo. E agora com as candidaturas das presidenciais, não é? Com ele agora nas presidenciais, exatamente. O que é que achas dessa candidatura dele? A Presidente da República. Aquilo que eu acho que o Ventura, aquilo que ele quer fazer é consolidar o partido, consolidar a influência que ele tem. É a mesma coisa que ele também está a fazer com as autárquicas. Quer dizer, ele pode não ganhar, mas vai consolidar o poder de alguma forma, vai conseguir ter influência nas zonas mais pequenas do país. E agora com a candidatura dele às presidenciais é exatamente a mesma coisa. É a influência partidária que ele quer. O que temos a dizer, agora queria saber a vossa opinião sobre o almoço que Mário Ferreira, que é assumidamente apoiante de Gouveia e Melo e financiador, promoveu entre Gouveia e Melo e André Ventura em agosto. Vieram agora essas notícias. O Gouveia e Melo disse na entrevista que fez que não ia revelar quem é que combinou o almoço. Mas então digam-me lá o que é que vocês acham. Com a Clara de Sousa porque ela lhe perguntou muito isso. Acham que aquilo foi uma combinação? Não é preciso fazermos um diagrama de Venn, não é preciso irmos almoçar com o líder da extrema-direita portuguesa para saber que temos poucas ou nenhumas interseções. Acho eu, enquanto não, mas o que é que achas que foi exato, o objetivo de Mário Ferreira em juntar estes dois agora candidatos a Presidente da República? O Almirante Gouveia e Melo tem uma estratégia. O Almirante Gouveia e Melo tem uma estratégia bem montada. As pessoas estão a dizer que não dá jeito ao Almirante que o Ventura se candidato. Eu acho completamente o oposto. Pois, eu também acho que o almoço foi propositado. Claro que há interseções entre ambos. Mostram, vêm os dois. O Gouveia e Melo sabe é comunicar mal. O problema é esse, comunica mal. Não sabe comunicar, ou seja, não sabe comunicar mal. Eu gostei da simpatia. Não é? Portanto, tentei ser educado. Não é? Pronto, eu não sou fã dele. Está a aprender essa parte. Sabe comunicar mal. Sabes comunicar bem. Por outro lado, disse sabe comunicar mal. Se o Gouveia e Melo me quiser contratar como assessor comunicacional, desde que pague bem, eu aceito. Bem. Mas, os liberais vão para exatamente. Não, mas isto para dizer, o almoço foi propositado no sentido de perceber se era possível, efetivamente, que André Ventura se candidatasse. Achas que o Mário Ferreira queria isso? O Mário Ferreira queria isso e o Almirante quer isso e o Ventura quer isso, por razões diferentes. Achas que é porque já andam a falar de que querem Almirante e André Ventura a passar à segunda volta e assim o Almirante garantia a vitória? Achas que é isso? Tão simples quanto isso e outra coisa. Então. Isto uma mão lava a outra na política. Aqui não há amigos. Na política não há amigos. O Gouveia e Melo presidente e depois André Ventura quando... Porque o André Ventura vai precisar de alguém que mais facilmente lhe indigite Primeiro-Ministro. A candidatura a Primeiro-Ministro do que propriamente o António José Segurão Marques Mendes, que eventualmente teriam que o fazer caso o Ventura conseguisse uma maioria, não é? Portanto, já todos disseram isso. Colocar entraves no processo legislativo. Mas poderiam colocar entraves. E então, o Almirante temos a TV e a CNN a promover no ponto de vista comunicacional, da postura e até da história política, têm algumas similitudes. Embora o Almirante diga que não, porque tem
tem vergonha de o dizer, mas a realidade é que partem ambos de uma perspectiva antissistema, embora ambos possam, independentemente das suas visões, vir do sistema, um da Marinha, porque não deixa de ser sistema a nível de poder político, porque a política não é apenas os partidos, a malta que acha que em Portugal é, mas o poder são as instituições, são as dinâmicas de articulação de atores políticos, e portanto é do sistema, e o Ventura esteve muitos anos no PSD, portanto o antissistema, enfim, mas mediaticamente eles são vistos como antissistema. Ora, o que é que sucede? Sim. O Almirante tem mais facilidade numa segunda volta contra o Ventura, porque o Ventura penetra mais dificilmente nos eleitorados de centro. Tem uma taxa de rejeição muito grande, não é? Sim, exatamente. É muito forte naqueles 20, 25% vai ter a que esquerda tem. toda a votar nele. Não vai ter a esquerda toda. Não, vai ter o Almirante. O Almirante? Se vai a segunda Sim, volta não, do Ventura. precisava falar do Mas Ventura. é isso, é certo, isso. é isso. Ou seja, Mesmo estava a dizer... eu não isso gosto que- do Almirante, não é? Sim, entre o Almirante e o Ventura, a esquerda votaria toda no Ventura. E mesmo algumas fações do centro mais moderado não votariam no André Ventura. Portanto, aí o Ventura talvez ganhasse nos abstencionistas, talvez. Toda a gente Mas- sabe que ele não quer ser Presidente da República. Exatamente. E, portanto, o Almirante pensou, bem, tu tens 25%, ou 23%, ou 22%, ou o que é. Se tu fores a uma segunda volta, nenhum destes candidatos que se candidatou até agora nas sondagens Vai tem dar luta. 22%. Nenhum teve tanto como tu tiveste nas legislativas. Sim, sim. Embora sejam eleições diferentes, sabemos tudo isso. Portanto, tu vais à segunda volta, eu também. Eu ganho mais tranquilamente contra ti. Já não tenho que me assustar com o Tosé Seguro, ou com o Coutinho Figueiredo, ou com o Marcos Marcos Mendes, Eu Mendes, adoro que o etc. Gonçalo acha que eles fizeram tipo uma reunião mesmo. Um complô. Tu não achas, Joana? Eu também estava à espera que tu tivesse esta... Olha, eu já vi muita percepção. coisa, eu não vou adiantar, eu já vi muita coisa na política que Não não, adiantar. não vou, que não Teorias comento. da não. constipação, tinha saudades sim, das teorias são da as teorias da que nós constipação, trazemos. pronto. A minha pergunta é porque é que só saiu agora? Se isto foi em agosto, porque é que... E saiu no Jornal Sol, que foi agora comprado pela porque Mídia a notícia Capital. estava a ser guardada para o melhor momento mediático. Pronto, O exato. Ventura, por exemplo, Isto é não tudo apresentou. combinado, não é? Sim, claro, o Ventura ontem não apresentou o governo de sombra porque o Mourinho foi apresentado no Benfica Pois, e é ele queria ter o palco mediático todo, por isso é que apresenta hoje. Exato. Tanto que a entrevista dele no Now só começa quando o jogo do Sporting para a Liga dos Campeões acaba. Olha, aliás, São pormenores, parecem Sim, não, estúpidos, mas é real. Diz, Manel? relativamente à questão do espaço mediático, isso estávamos a falar há pouco da questão da manifestação. Nos mídia eu não vi absolutamente nada sobre qual é que foi o objetivo da manifestação. Se foi bem sucedida, se não foi, os imigrantes, o que é que afinal eles dizem ou não dizem. A notícia foi o Ventura lá no meio, não é? Se conseguiram conversar Ventura, com alguém, sim. não é? Exatamente. Se conseguiram arranjar um encontro para Foi conversar o sobre os Ventura direitos. foi à manifestação. Eu posso-vos explicar porquê. Pois. Porque o Ventura e a comunicação social têm uma relação de amor-ódio. Pois. Eles podem gostar ou não gostar no caso uns dos outros, Mas não saem do pé dele. mas não saem do apelo porque o Ventura dá muito mais audiência do que Sim, qualquer sim, sem dúvida. política em Dá, Portugal. Aí e estamos dá a- muitos cliques, e nós vemos isso até aqui no nosso Sim. podcast. Dá, Dá sim. muitos Sim. cliques. Em todo o lado, eu vejo isso e pelos meus próprios algoritmos vídeos, e não é? não sei o Sim, quê. sim, sim. Isso está tudo a É a bombar. realidade. E Meninos, até temos pode, agora- pode ser uma coisa a falar mal ou falar bem. O que interessa é que falem. Claro. Desde que esteja lá Ventura não sei quê, eu vejo isso mesmo em vídeos que critico ou elogio o Ventura. Não todos, há outros que não têm visualizações, mas por norma Sim. aparece sempre mais do que se eu falar de José Luís Carneiro ou de Luís Sim, Montenegro. mas ao mesmo É tempo, ou Montenegro seja, agora que é tem que se primeiro-ministro é falar, diferente, mas porque ele tem aquela expressão toda de votos, porque é ele, não é o partido, é Sim, ele. sim. Portanto, tem que se falar, mas ao mesmo tempo tem que se abrir espaço, pelo menos, para se falar. Houve pessoas que se manifestaram Mas a e culpa nós não aí- sabemos o desfecho. a culpa aí, eu vou Estás a dizer, perceber? eu concordo Ou seja- convosco, mas aí a culpa, eu não diria que seja da comunicação social. A culpa aí é dos outros partidos. Porque ontem o Ventura eu vi a entrevista, Mas não o sei se livro tu fartou viste. de falar sobre isto. Exato. Não vamos A Isabel- conseguir falar sobre nós Jimmy tivemos Kimmel. deputados Sim, pronto, que eu não sei se estiveram estamos presentes a na dizer. manifestação. Meninos, A vamos- Isabel, por exemplo, Isabel Moreira Certo, do PS. exatamente, mas eu não quero, como é que eu vos hei de dizer? Eu acho que os outros Não partidos tem têm. esse palco. Não é Mesmo isso, que não é o falem. palco. Têm que ser interessantes. E a realidade é que os outros partidos não são tão interessantes mediaticamente. Têm que criar um branding melhor. E eu. Mas Menos eu acho que está- intelectual e mais acho que está a brejo. ser Não, mais. mas não é isso. Não é. Reparem, Chega. a esquerda não sabe comunicar. Enquanto que a Não, direita. isso eu estou a Enquanto concordar que a contigo neste direita, momento. a direita mais à direita, ou a direita radical, quiserem chamar, é um bocado mais trauliteira, talvez, mas Sim, tem mas um consegue. branding É comunicacional eficaz. melhor. É eficaz na A esquerda comunicação, não chega às sabe, a esquerda pessoas. está muito Precisamente por parada. isso, pela quebra do status quo, é isso que eles querem, é isso que lhes dá. Mas repara, a quebra do status quo não acontece por causa do Ventura. O Ventura aparece a aproveitar-se já da queda inerente do Sim, status quo. já havia uma saturação muito grande daquilo que eram as Aqui é que ideias demorou mais tempo a chegar. tradicionais, tudo muito... O Ventura aproveitou a Sim. onda. E eu acho o problema aqui. Eu já Aliás, a disse isto- política de repente torna-se um hype. Se calhar há uns anos atrás as pessoas gostavam de ver o seu Big Brother e pronto, acabou a conversa. E a política agora também dá mais visibilidade. Sim, dá mais agora, mais mas eu visualizações. acho que sim, também dá mais. Eu percebo porque também. Também temos um sistema com microciclos, com... Sim, e a comunicação Há tanta coisa a tornou-se acontecer. mais simplificada. Portanto, eu acho que tivemos agora aqui a dizer-nos ao lado. Exato, neste- o não, Ricardo. foi. E olhem, Mas a sim. prova de que realmente a força do André Ventura é que ficámos do programa todo quase a falar sobre ele e já não temos tempo a falar dos outros temas. Não temos tempo a mais nada, não podemos ir Nada. para o podcast 2 minutos. Deixa-me só falar dar uma do- nota. A pessoa que melhor consegue comunicacionalmente combater o Ventura tem o nome.
em Portugal. Que é quem? Rui Tavares. De longe. O Rui Tavares é absolutamente genial. O problema é que o Rui Tavares está sozinho. É um historiador. É um senhor de óculos, historiador. Percebes? Há pessoas que para ti é interessante, mas há pessoas que não querem saber. Ele tem que ser mais... Olha, o Coutrinho. No debate que tiveram, o André Ventura e o Coutrinho. Se o Rui Tavares pagar bem, eu também posso. Claro. O Coutrinho foi, por muito que vocês sabem que eu não adoro a iniciativa liberal, o Coutrinho conseguiu, porque ainda por cima falam para um eleitorado muito semelhante. Há uma parte de eleitorado que intersecciona. E ele tentou, e ele conseguiu, atenção. Sim, mas aí ela é um novo partido tal como Chega, percebes? Ou seja, também tem um pouco de anti-status quo. E eles têm um marketing muito bom. Podemos ir para o podcast 2 minutos? Eu não sei se temos estúdio por acaso. O Coutinho fez um vídeo sobre a manifestação agora e muito rápido a dizer isto é o resultado da imigração descontrolada em Portugal e eu fiquei, o que é que a Iniciativa Liberal tem que fazer mais para desiludir os verdadeiros liberais em Portugal? Gonçalo, queres dar aqui uma nota sobre o programa de Jimmy Kimmel que foi cancelado? Sim, cancelado, não é? Mas ainda não se sabe bem, até... Não, eles disseram que não voltava e não sabiam quando é que... Ok. Foi por tempo não indeterminado. Foi oficialmente cancelado. Mas ok, eu só quero dar uma nota, também tenho que ir embora, estou com pressa, desculpem aos ouvintes, mas quero dar aqui uma nota. Sou completamente contra o cancelamento do programa. Eu não via. Sim, nós cá em Portugal é só... mas acho que estão aqui a acontecer várias coisas. Ponto assento, completamente contra, não faz sentido absolutamente perigosíssimas nenhum. Ou não preocupantes também. Sim, nesse aspecto. Num país como a América, a não é? direita Como que se falava tanto do wokeismo à esquerda, que é verdade, agora parece que há o wokeismo à direita, não é? Portanto, ponto assento. Agora, parece-me, qual é que é a visão, pelo menos que eu tenho visto do eleitorado americano, é que a cultura do cancelamento criada pela esquerda nos Estados Unidos agora está a ser utilizada pela direita para aplicar à esquerda, quase como se fosse a teoria da destruição mútua das armas nucleares. Ou seja, eles tinham armas nucleares para nos atacarem, agora nós vamos mandar-lhes uma bomba nuclear também, que é para os atacarem para ver se isto para. Agora, o problema é que eu não sei se vai acabar. Este é que é o problema. Portanto, completamente contra. As pessoas dizem, mas ele disse aquilo. Epá, ainda para mais em contexto humorístico, eu tenho uma visão muito, e vocês sabem que eu, entre Trump e Kamala, embora Trump com alguns dos seus defeitos habituais, eu votaria sempre Trump entre os dois. Agora, isto aqui é completamente inadmissível, claro. Portanto não me faz sentido absolutamente nenhum. E não foi o primeiro programa, já foi o segundo, não é? Sim. Agora, mas é esse onde eu queria chegar. Eu também acho que esta pressão, é assim, se as empresas querem despedir o trabalhador, tudo bem. Agora, não posso ter agências governamentais a fazerem pressões às empresas privadas porque se disse X ou Y. Claro. Isso não pode acontecer. É uma empresa que é a Disney. Não estamos a falar de qualquer empresa. Não estamos a falar de uma empresa vão de escada. Sim, estamos a falar de uma das maiores empresas do mundo. Certo, exatamente. Portanto, não é um jornal regional. Claro. Exatamente. Pronto. Quer dizer, a Disney ceder a isto. Mas mesmo aí era que eu queria chegar, porque... vocês colocaram aqui um ponto, é que já é o segundo, foi o Jimmy Kimmel, agora o Stephen Colbert. E o Stephen Colbert. E eu acho que isto está a ser utilizado pelas empresas como uma desculpa para despedirem e acabarem com este tipo de programas. Porque se forem ver as margens de lucro dos programas dos late night shows, têm caído imenso nos últimos anos. Têm caído e a as níveis audiências também, presumo. A pique. E as audiências e os patrocínios têm caído imensas. A receita tem caído em praticamente todos esses programas. O que é que me parece também? Que as empresas aproveitaram, juntaram a fome à vontade de comer, já queriam despachar estes programas e aproveitaram isto quase como uma desculpa de pronto, vamos lá mandar-vos embora. Mas ficas muito mal. Isto aqui é só a minha opinião pessoal relativamente às empresas. Agora, resumidamente, acho que há um aproveitamento das empresas, que já veem que este modelo está ultrapassado. Redes sociais, podcast, hoje em dia dá muito mais, essa é a realidade. Completamente contra, acho que isto é uma passagem do wokeismo à direita, quase como aquela que eu falava da teoria da destruição mútua das bombas nucleares, que acho que não nos leva a lado nenhum. Portanto, vamos ver, não sei, mas sou completamente contra. E agora tenho que abandonar. Desculpem lá, não faz mal. Vai, Gonçalo, obrigado, um abraço. Olha, obrigado. Até para a semana. Bom programa, Joana, sempre boas. Bons debates aqui. Pá, isto hoje foi a doer. É sempre. Isto hoje não, mas isto hoje foi a rixa. Até já, Gonçalo. Joana, avança. Beijinhos. Sobre o programa, eu alinho muito com parte do que o Gonçalo estava a dizer. Acho que a única coisa, não sei se será uma desculpa das empresas. Eu não sei se será uma desculpa das empresas, mas concordo que... Sim, isso aí é só o meu bitite. Também sou contra absolutamente o cancelamento do programa. Claro. Como é óbvio. Mas ou seja, se ele viram agora uma coisa... das exigências foi que ele tinha que doar dinheiro à família do Charlie Kirk. Mas repara, ele quando aconteceu a situação do Charlie Kirk,
a desgraça, porque não deixa de ser uma desgraça, e é uma desgraça, ele fez um post muito interessante no Instagram. O Jimmy Kimmel? Sim, que eu até queria ler, porque acho mesmo que ele fez no Instagram ou no X, no Twitter, ele deixou as condolências à família e disse qualquer coisa como, vou dizer isto em português, em vez de apontarmos dedos em fúria, podemos por um dia concordar que é horrível e monstruoso matar outro ser humano. Em nome da minha família, enviamos amor para os Kirks e para todas as crianças, pais inocentes, vítimas da violência armada sem sentido. Claro que é uma pessoa normal. Exatamente, ou seja, claro que apanha aqui o tema em diálogo, que é o uso de armas, a utilização e porte de arma na América, e não só condena a morte do próprio Charlie Kirk, como também a própria morte das pessoas que morrem com armas. Pronto. Agora, ele nem momento algum, na sua vida pessoal, ele atacou, celebrou imensa. Agora, na sua vida profissional, em que ele faz stand-up comedy, em que ele faz um programa com ironia, portanto é aquilo que nós... Eu nem vi a piada do que é que ele disse para ser assim tão chocante. Foi no início. Pois foi. Ele disse, mas tem ideia? Disse basicamente que o Trump estava tão interessado. Ele mostrou um vídeo, já sei. Ele deixou no ar que a pessoa que assassinou o Kirk poderia ser da própria MAGA. Ok. To Make America Great Again. Ou seja, que essa pessoa não percebi se podia mesmo ser do movimento ou se na última análise seria igual a eles, coisa assim do género. Pronto. Por causa do ódio, por aí. Mas eu acho que não é tanto o conteúdo da piada, sabes? É alguém que diz alguma coisa contra Trump, de repente sai. Pois. Eu acho que é mais por aí. E aquilo que o Gonçalo estava a dizer, das empresas poderem aproveitar isto como à boleia para despedir porque os números não são bons, as audiências. Assim, eu acho que se a Disney quisesse despedir alguém, este seria o último momento em que eu poderia fazer, porque neste momento está a ter um boicote pelo mundo todo. Já vi pessoas a cancelar a subscrição na Disney, que estão a desmarcar viagens aos parques. Portanto, há pessoas que estão verdadeiramente a investir, a perder o seu dinheiro. E estes movimentos têm força, exato, não é? Sim. Exato. Portanto, acho que estamos aí para um caminho muito negro na América, mas que já íamos. Portanto, eu já estava a antecipar isto desde as eleições, quando o Gonçalo e o Bernardo diziam que iam votar Trump. E atenção, o Trump ainda, eu não sei se vocês viram, eu já não sei se foi hoje ou se foi ontem ou esta madrugada, disse que sugeriu retirar as licenças às emissoras que o criticassem. Pois. Sim. É chocante esta panela de água quente que se passa na América, principalmente com a questão do movimento MAGA e toda esta polarização do discurso público e do discurso político, mesmo por parte dos políticos que o legitimizam esse próprio discurso, é perigosíssimo. Sim, e eu queria só para as pessoas perceberem como é que Trump faz isto, ou seja, porque de repente parece que estão a viver uma ditadura. Não acontece, ou seja, a própria democracia tem que ser defendida precisamente porque nós temos instituições e as instituições, neste momento temos os checks and balances todos direitinhos. O problema é quando as pessoas que estão em certos cargos não fazem o seu papel e deixam-se ir pelo aquilo que é o interesse do presidente ou não, e depois começamos a ter aqui um dominó que cai todo por terra. Isto é tudo alegadamente, como é óbvio, não é? Sim. Mas aquilo que se anda a falar precisamente neste caso do Kimmel é, portanto, há a Comissão Federal de Comunicações, que é presidida por um senhor que se chama Brandon Carr. Esse presidente foi nomeado pela administração de Trump. Portanto, ou seja, a administração de Trump nomeia a pessoa que vai presidir esta comissão que vai avaliar, é no fundo a nossa ERC, qualquer coisa assim por aí. Sim. A nossa ERC é a nossa entidade reguladora da comunicação. Já há uma entidade do Estado. Também é escolhido pelo governo, não sei. Não, no nosso caso acho que não é escolhido pelo governo. Portanto, no nosso caso a nossa ERC é muito independente. Ainda bem, que isso é que faz sentido. Isso é necessário que seja mesmo muito independente. É como as ordens profissionais, também são muito independentes. Porquê? Para nós conseguirmos ter, para que lá está, para que não aconteça até termos uma pessoa no governo ou na presidência, neste caso seria no governo, não seria na presidência da República, no governo que queira ser o Deus Todo-Poderoso, o ser omnipotente e que tente dispersar o poder para todos os lados. Não, tens instituições que têm uma divisão de poderes. Tá bem, mas também devias ter uma divisão de poderes entre a bancada parlamentar e do partido que está no governo. E não tens. Agora não tinhas no PS. Não tens. Portanto, vamos ter que fechar. Não conseguimos falar do outro tema, mas calhar deixamos para a semana. Manel, queres dizer uma última coisa sobre isto? Ou... É tudo. Ficou tudo dito. Muito bem, muito obrigado a todos então e até para a semana.